Mudou a nossa manchete agora e a gente está falando sobre os evangélicos que querem imunidade no PL das fake news por liberdade religiosa. Esse é um tema em discussão no Congresso Brasileiro, foi aprovada a urgência da PL das fake news e vai para votação direta. E aí está com muita discussão em relação a esse projeto de lei. Lideranças se reuniram com o relator Orlando Silva para tentar incluir um dispositivo no texto e a oposição articula um projeto alternativo. O que diz aqui a reportagem da Daniele Brant e do João Gabriel? A bancada evangélica quer inserir no projeto uma garantia de que os conteúdos postados por esses religiosos e fiéis não sejam derrubados por plataformas por serem considerados ofensivos à população LGBTQIA+. Essa é uma reivindicação dos evangélicos nessa mudança do projeto de lei. As lideranças se reuniram com o relator do projeto e estão negociando isso. Ao mesmo tempo, articulam também com a oposição uma manobra para barrar essa proposta e colocar em seu lugar uma outra, do deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil, que foi protocolada na última terça-feira e que é visto como a mais alinhada aos interesses da bancada evangélica. Eles avaliam que a ausência de menção à liberdade religiosa no texto traz um risco grave à divulgação de suas crenças em redes sociais, ao tornar as plataformas corresponsáveis por postagens de usuários e, ao mesmo tempo, também abrir brecha para que elas retirem do ar conteúdo considerado intolerante por algum segmento da sociedade. Bom, os deputados da bancada evangélica citam, por exemplo, trechos da Bíblia, que mencionam a criação do homem, da mulher, que são falas muito usadas, inclusive, por Bolsonaro, né, Juliana? Como é que você vê aí essa reivindicação dos evangélicos agora em relação a esse projeto de lei? Olha, Fabiola, a liberdade religiosa está consagrada na Constituição. Nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição. Eu vejo essa manobra como uma tentativa de tentar ali, de alguma maneira, manter conteúdos intolerantes. Porque a liberdade religiosa não vai ser suprimida de ninguém. Ela está consagrada na Constituição. Então, assim, não vai derrubar um post que defenda com trechos da Bíblia. Não, isso não vai cair, sabe? Nenhuma plataforma vai derrubar. Agora, eventualmente, se vier uma informação equivocada, agressiva, ofensiva, contra a orientação sexual de uma pessoa homossexual, por exemplo, mas aí não é mais liberdade religiosa. Né? Liberdade religiosa é falar da sua religião, é defender os preceitos da sua religião, mas sem atacar o outro, nenhum direito é absoluto. Então, assim, vejo esse bastidor aí como uma tentativa de estar na mesma linha de quem defende também essa ideia de que esse PL é o PL da censura. Não, as pessoas precisam ter responsabilidade sobre as coisas que elas postam, sobre as coisas que elas dizem. A gente aqui, quando trabalha com jornalismo, também tem que ter responsabilidade com as coisas que está falando. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Ser intolerante não é direito. Então, vamos ver como é que vai estar esse texto direitinho, como é que é essa proposta, mas tem a ver com isso, Fabiola, porque tem muito conteúdo intolerante à comunidade LGBTQI+, dentro das plataformas das redes sociais. Eu acho que, eu não sei, Sakamoto, um pouco do que o Girão estava fazendo agora tem a ver com isso que eles também estão falando, né? E até as pessoas aqui, a nossa audiência está falando, a Maísa fala, Fabiola, o problema é que muitas vezes o que eles chamam de crença é ódio, né? E aí é o ódio pelo outro, por causa da sua crença. Como tratar disso? Esse é um lugar para tratar o PL das fake news, Sakamoto? Como é que você vê essa questão da liberdade de expressão, a liberdade religiosa, afetando o outro também? Que é o caso aí do que a gente está vendo numa discussão
do Girão, que é religioso nesse sentido, falando sobre o aborto com Silvio Almeida, né? O ponto é o seguinte, Fabiola, é claro que o Girão, por mais repugnante que tenha feito, e por mais bizarro que tenha falado, tudo isso mais, ele ainda está se valendo naquele momento da liberdade de tribuna, naquele espaço, né? Aquilo lá, quem deveria, inclusive, controlar aquilo, de certa forma, é o Comitê de Ética do Senado Federal para julgar se aquilo, na verdade, é tolerável ou não, aquele tipo de coisa é tolerável ou não. Eu acho que se a Comissão de Ética tivesse bom senso, é claro que aplicaria uma pena ao que o Girão fez. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o ponto é o seguinte: o que a bancada evangélica está tentando fazer é aproveitar este momento para tentar garantir privilégios, né? Não é direitos. Direitos é uma coisa, privilégios é outra. Privilégios é o que apenas um grupo tem em relação ao restante da sociedade. O restante da sociedade não está permitido de fomentar a destruição de uma outra pessoa, de fomentar a destruição de outro grupo social, de fomentar o sofrimento de uma outra pessoa, né? Agora, há, infelizmente, na sociedade, determinados grupos que têm, de certa forma, não de forma escrita, mas aqui e ali, têm tido privilégios, né? E o que acontece é que a bancada evangélica, pelo menos uma parte dela, está querendo o privilégio de poder adotar, e isso, é claro, vamos colocar, de grupos radicalizados lá dentro, porque não dá para colocar evangélico, Fabiola, é um grupo muito grande, tem muita gente que não é representada por aquele pessoal falando essas groselhas, né? Então, é uma coisa, eles estão falando de um grupo mais radicalizado dentro do grupo dos evangélicos, né? Que eles querem o direito deles poderem continuar atacando, né? E aí você vai ver a citação, eu estava até vendo na internet, o pessoal sempre cita o livro do Levítico, do Pentateuco bíblico, né? Para falar, não, tá lá, que não pode, etc e tal. Até aí o Pentateuco também autoriza esse trabalho escravo. O Pentateuco não deixa emprestar dinheiro com juros, a comer carne de porco, né? A cortar cabelo de uma forma diferente, de usar pano. E tem tanta coisa que o pessoal também não cumpre. Então, o que acontece que o pessoal precisa entender que é o seguinte: há liberdade religiosa, sim, mas há a garantia à vida e à dignidade. As duas coisas podem conviver. Se você está usando as redes sociais para espalhar a tentativa de destruir a vida de outra pessoa, aí, me desculpe, isso tem que ser proibido. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora concorda com isso. Todo mundo que está ouvindo a gente concorda com isso. É que quando você coloca o pastor ou alguém falando, não, isso é contra Deus, tem muita gente que pira e fala, meu Deus. Não, todo mundo aqui concorda comigo. Que ninguém quer ver alguém incitando a morte de outra pessoa. E é isso que o PL das fake news tem que garantir. E é uma briga grande que o Orlando Silva vai ter para costurar esse texto da semana que vem.